Boa noite a todos, bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Cordiais saudações a todas as famílias aqui representadas. É com grande satisfação e intensa alegria e muita gratidão em nossos corações que iniciamos na noite de hoje, neste ano que se inicia, mais uma reflexão dos Evangelhos de Jesus. Que a paz do Cristo esteja em cada um dos lares aqui representados, rogando bênçãos de paz, de saúde e de prosperidade para todos vocês, todos aqueles que acessam os conteúdos deste canal de Evangelho e Vida. E que Deus nos abençoe em mais uma etapa de trabalho renovador. Amigos, hoje nós vamos iniciar um trabalho de reflexão em torno da visão da imortalidade. Como é que nós estamos percebendo esta nossa imortalidade? Como é que nós estamos vendo a vida que vivemos? Esta grande viagem, este momento de passagem. Trouxemos aqui algumas reflexões que vão nos ajudar inicialmente, para que facilite a nossa compreensão da mensagem da noite. Nós terminamos o ano, em novembro do ano passado, com a mensagem do Cristo, a luz do mundo. Como aprendemos na escola de sabedoria do nosso Mestre Jesus, onde ele nos ensina a caridade através do amor em ação e a vida como uma festa de mortalidade. É para este momento festivo que nós vos convidamos neste momento aqui presente. Vamos pensar e refletir em alguns postulados filosóficos que vão nos ajudar. Inicialmente, nós vamos trazer para a apreciação de todos vocês. Ora, nós precisamos entender, e aqui nós vamos ver de uma forma muito coerente, que o espírito, ele é imortal. Nós, como espírito, somos imortais. Então, qual é a grande notícia? Qual é a boa notícia? É que nós não morremos. Então, se nós não morremos, nós vamos para algum lugar. De algum lugar, nós saímos, não é isso? Nós fizemos esta grande viagem. Então, no livro dos Espíritos, que é a filosofia espiritualista moderna, os amigos espirituais nos ensinam e nos faz uma pergunta na questão 627. Por exemplo, se Jesus, diz-nos ele, se Jesus nos ensinou toda a lição, se Jesus nos deu todos os ensinamentos, por que então, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Ou seja, para aqueles seres iluminados. Não é só se tratando de uma filosofia espiritualista, das entidades espirituais, iluminados, de todos aqueles que chegam. Então, eles nos refletem, eles nos colocam as seguintes elucidações. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque ele falava de alegorias, e ele falava de acordo com os tempos e lugares. Então, é necessário, veja bem, é necessário que nós passemos a compreender no momento histórico em que vivemos, através de uma linguagem muito específica, a nossa realidade espiritual. Trazemos então as parábolas que estão atualíssimas, já decodificadas para o nosso entendimento. Naquela época, Jesus assim falava, mas o nosso entendimento agora, nós precisamos compreender que é outro, ou pelo menos deve ser outro. Então, os Espíritos dizem mais ainda. Vamos ver aqui, eu trouxe aqui essas perguntas, essas questões, para que a gente possa refletir. O que é a alma? O que é a alma? A alma é um espírito encarnado.
Vamos aqui devagar para a gente entender esse ponto onde nós estamos. É o espírito encarnado. E o que era a alma antes de se unir ao corpo? Aí os espíritos esclarecedores, filósofos, eles nos dizem: a alma antes de se unir ao corpo é espírito. Então, espírito, ou seja, essa individualidade espiritual. No momento em que reencarnamos como uma persona, com uma personalidade, nós somos então, estamos espíritos encarnados. Então, e o que acontece, diz ele, os espíritos seguintes, e o que acontece com a alma? Vamos ver aqui. No instante da morte, o que é que acontece? Essas são questões que nós devemos nos perguntar, não é? Para entendermos a nossa imortalidade. Então ele diz, volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Observe, momentaneamente, em momentos. Eles vão e voltam, nós vamos e voltamos. Nós fazemos essa viagem. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar desse ensinamento? É que nós somos espíritos imortais. Nos afastamos temporariamente do mundo. Deste mundo, nós nos afastamos temporariamente. E o que é que acontece? O mundo espiritual, que é o verdadeiro e pré-existente à matéria. Observe, e pré-existente à matéria. Somos seres imortais, ou seja, seres espirituais vivendo uma experiência humana, quer acreditemos ou não. Então, a vida orgânica, que é essa vida no corpo, ela tem um momento, porque esse fluido vital vai se esgotar. E aí, o que é que vai acontecer? O espírito, a individualidade espiritual, ela sai do corpo. Se não há mais vida orgânica, como é que ela vai ficar? Então, nós retornamos para esta vida de relação ou vida verdadeira, que é o nosso mundo espiritual. Quer acreditemos ou não. Quer acreditemos ou não. Esta é a grande verdade de todos nós. Então, como é que nós expressamos a nossa imortalidade? Então, nós observamos aqui que nós expressamos essa nossa imortalidade em dois momentos distintos. Prestemos bem atenção, porque isso aqui vai nos ajudar muito para entendermos quando nós formos com Jesus lá no Monte Tábor. Quando nós subirmos a montanha, quando nós nos elevarmos com o chamado do Mestre. Então, dois momentos distintos e entrelaçados. Ora nos expressamos encarnados, ou seja, nesse corpo físico. Ora nos expressamos como desencarnados, no corpo perispiritual, ou chamado corpo da alma. Então, vocês observem que estas duas realidades espirituais são chamadas na atualidade de mundos paralelos. Esses mundos paralelos, ou seja, realidades paralelas, se intercomunicam e recebem a repercussão de tudo o que acontece no mundo físico. Aí é que está o nosso grande propósito da noite de hoje. É que nós passemos a tomar responsabilidade dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas ideias e sentimentos e, consequentemente, das nossas ações, porque tudo que aqui fazemos repercute no mundo ou no plano espiritual. Então, perceberam a nossa responsabilidade como seres interexistenciais. Ora, passado esse primeiro momento, nós vamos agora atender ao chamado do Mestre Jesus. Vamos seguir com Jesus. No Evangelho de Lucas, quando ele chama Pedro, João e Tiago. Nós não vamos tecer comentários sobre esses três apóstolos, que é algo muito à parte, muito importante que a gente passasse a comentar. Mas vamos direto ao ponto.
E aconteceu que cerca de 8 dias depois desses ensinos, então, que ensinos foram estes? Então, é preciso que a gente saiba, porque Jesus estava lá na Decápole e ele estava fazendo a reunião com o seu apostolado, com os seus seguidores, e ele fazia a avaliação de como era que estavam vendo, como é que os homens me veem. Porque a importância, ele veio dizer que ele era o Filho de Deus. E por isso ele foi morto por blasfêmia. Por blasfêmia. Ele era, e dizia, o enviado do Pai. Então os apóstolos diziam, não sei, Senhor, dizem que poder ser João Batista, que poder fulano, e se brincando, tal profeta. Entenderam? Porque há muitos que naquela época saíram dizendo-se profetas e enviados de Deus. Ao que Pedro diz, Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o enviado do Pai. Observe que antes houve esta cena, houve este acontecimento. Aí eles partiram para Jerusalém. E passando neste momento, Jesus, olha aqui o Evangelho de Lucas diz, tendo tomado consigo Pedro, João e Tiago, subiu para orar. Ora, e aconteceu que naquela oração a forma de seu rosto ficou diferente e as roupas dele brancas e relampejantes. Houve um processo de transmutação energética, de irradiação do seu campo de forças espirituais. Imagine que luz de um Cristo. Se como nós encarnados temos essa luzinha pouca, já assombra, você imagine a luz de um Cristo. Então ele diz, e eis que 2 homens conversavam com ele, os quais eram Moisés e Elias. Moisés aí representando a lei e Elias os profetas. Notem que Jesus disse, eu não vim destruir a lei e nem os profetas. Eu vim dar cumprimento da lei, mas um novo mandamento vos trago. Então, observe que está tudo encadeado. Então, eles, diz o evangelista Lucas, que apareceram em substância, não é? Vivos, como se estivesse vivo, naturalmente, e discutiam sobre a sua saída que estava para realizar em Jerusalém. Observe, meus amigos, que no Evangelho de Lucas, o professor Torres Pastorino nos chama a atenção. Ele é o único que nos fala da conversa que Jesus teve com Moisés e com Elias. Observem isto. Então, Elias e Moisés estavam ali para prestar a sua solidariedade, a sua amizade, a sua fidelidade a Jesus. Então, a saída para Jerusalém é o que iria acontecer depois. Nós vamos ver mais adiante. Mas vamos ler para a gente terminar a citação. Pedro e seus companheiros estavam oprimidos de sono, mas conservando-se despertos, viram sua substância e os 2 homens ao lado dele. Materializados, completamente materializados. Então, este é um fenômeno anímico, chamado de transfiguração, mas dentro de uma linha que pode ser considerada de anímica, realizada pela própria alma, pelo próprio Espírito do Cristo, pelo seu poder e a sua luz, sem necessidade de intermediários. Não vamos aqui fantasiar que Jesus era médium. Se é que existe a palavra medianeiro, é como nos diz Emmanuel, médium de Deus, intermediário direto do Pai. Então, ao afastarem-se, segue o evangelista. Estes de Jesus disseram-lhe, mestre, olha que interessante, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Realmente ele não sabia o que dizia. Mas Pedro estava ali, olha que o Evangelho de Mateus também faz referência a esses costumes dos judeus. Pedro estava ali fazendo referência à festa dos tabernáculos. A visão, a situação era tão viva, eles estavam tão vivos, que Pedro diz, vamos então fazer uma tenda. Porque na festa dos tabernáculos, que eram das festas, das comemorações religiosas, né?
dos judeus, eles faziam o quê? Tendas no quintal. O que é tendas? Um tabernáculo. Tenda que seria uma casinha ou uma choupana, uma casinha lá improvisada. E ficavam aproximadamente uma semana, orando, lendo os textos das leis, não é? E eles tinham esse hábito. Observe que é uma festa bonita, porque, segundo os estudiosos, historiadores, a festa dos tabernáculos, também chamada a festa das tendas, porque eles faziam as tendas não só no quintal, como sobre a casa, aproveitando o tempo que estava, tempo de calor, fresco, sol, aquele tempo, digamos, um tempo muito bom para se ficar ao ar livre. E eles faziam isso com uma grande alegria, porque eles também festejavam, naquele momento, a festa da fartura, a fartura da colheita das uvas. Então, observe que é um povo próspero no sentido da palavra, da hierarquia espiritual, da alegria interior desse povo, embora ainda bastante sofrido. E observe que nós vamos ver aqui essa questão da tenda, é muito importante, por isso que eu trouxe estas colocações. Enquanto assim falava, surgiu uma voz dizendo: "Este é meu filho bem-amado." Ouviu? Aí os apóstolos foram testemunhas vivas de que a voz dos céus estava falando naquele momento, confirmando que Jesus era o Filho de Deus, o enviado do Pai. Que interessante, tem toda uma sequência. Então, tendo cessado a voz, foi achado Jesus só. Jesus ficou só. As formas físicas desapareceram, possivelmente no ectoplasma, e aquele fenômeno, eles se calaram, veja bem, e não disseram mais nada. E diante do fenômeno da voz, que é chamado fenômeno da voz direta, eles tiveram medo. Ficaram assustados, porque ouviu a voz e não sabia de onde nem quem estava falando. Enquanto o profeta Moisés e Elias estavam materializados, eles estavam vendo. Estavam conversando. Quando a voz, eles ficaram assustados. Mas Jesus os orientou que nada dissessem. Então vamos ver agora os comentários. O que é que nós podemos trazer desta lição de imortalidade, apresentada por o Cristo, no momento único, maravilhoso, junto àqueles apóstolos selecionados. Especialmente selecionados para este momento. Então, Lucas faz menção da oração de Jesus, do sono dos discípulos, assim nos chama a atenção Torres Pastorino, né? E do assunto da conversa com os desencarnados. Olha aí, a comunicabilidade entre os espíritos e dos desencarnados. Pedro, João e Tiago, que segundo o apóstolo Paulo, são considerados as colunas da comunidade. Olha bem, as colunas, as fortalezas da comunidade dos primeiros cristãos. Mas vejamos que o Monte Tabor, a beleza da visão do Monte Tabor também é muito bem descrita. Moisés como legislador israelita, estou trazendo aqui alguns comentários. Elias, o mais valoroso e adiantado intérprete, em sua mediunidade privilegiada, porque Elias fez prodígios mediunicamente. Elias foi o profeta que fez prodígios. Não consoladores como fez Jesus de Nazaré. Então ele diz, agora haviam ambos encontrar Jesus, o seu Deus, com o simbólico nome de Jesus. Olha que beleza Torres Pastorino nos traz aqui para a gente refletir. Com o simbólico nome de Jesus. Traziam-lhe a garantia da amizade e a da fidelidade de seus servos, sobretudo nos momentos difíceis, olha aqui, dos grandes sofrimentos, e que se aproximavam, que era o sofrimento do sacrifício do Cristo. Naquele momento, quando ele fosse para Jerusalém, é que aconteceria depois na festa dos tabernáculos, é que iria acontecer
que é chamada a festa da Páscoa, a crucificação de Jesus. Então, Lucas esclarece que a conversa girou exatamente em torno do Êxodo, ou seja, da saída de Jesus do mundo físico, que se realizaria em Jerusalém dentro de pouco tempo, através da porta estreita, assim se refere o professor Pastorino, através da porta estreita de incalculáveis dores morais e físicas. Então, o que é que nós estamos objetivando nesse momento e trazendo para a nossa realidade da vida material? É que o episódio da transfiguração tornara-se por tudo isto um dos grandes pilares fundamentais da mística cristã, uma das provas basilares da realidade do mundo espiritual que somos nós. Viram como é importante a gente perseguir estes ensinamentos para que a gente tenha um respaldo amoroso, gratificante e essa consciência dessa nossa relação que continua após o processo chamado morte. Então, em Primícias do Reino, Amélia nos chama mais atenção, porque quando Pedro se refere a Jesus, dizendo, mestre, nós podemos ficar mais um pouco aqui. Imagine, lá no alto, naquele momento maravilhoso de iluminação. Aí Jesus olha para ele, fita o compadecido. Jesus diz, desçamos. Alvitra o mestre, assim nos chama a atenção Amélia. Não, aí Pedro como sempre, né? Bastante coerente. Eu acho que Pedro está com toda a razão. Eu faria o mesmo se tivesse a graça de estar naquele lugar, né? Pedro dizia, mestre, não poderíamos ficar mais um pouco aqui? Indagou Simão. É necessário descer. Retruca Jesus. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Os homens necessitam de nós. Desçamos. Os homens para que eu venho nos esperam. Meus amigos, este é o grande momento da noite de hoje para nós começarmos o nosso ano de 2022. É preciso descer das planuras espirituais, das visualizações criadoras, maravilhosas da visão de Deus e das esperanças da vida eterna, para descermos a planície dos sofrimentos humanos, onde nós nos encontramos com os nossos irmãos de vida humana. Nós nos encontramos com os nossos irmãos no mundo. É preciso descer e viver nesse momento a nossa verdadeira vida, a nossa imortalidade, numa relação verdadeira de confiança, de troca, de permuta, ajudando-nos uns aos outros. É assim que nós vamos nos ver, como trigos e como joios, sendo favoráveis os dois lados, sendo os dois lados favorecidos pela lei do amor. Então, o que é importante que a gente leve na noite de hoje? Pedro propõe a Jesus essa experiência intimista, sectária, separado dos demais. Observe que isso é uma herança que nós trazemos para hoje nas nossas vivências cristãs. Sectarista, intimista, eu e os meus, eu e aqueles que pensam como eu penso, eu e aqueles que professam o meu credo religioso. Mas não é por aí. A mensagem de Jesus para Pedro é que a experiência da imortalidade é viver os desafios do cotidiano e sermos capazes de nos transformarmos, nos iluminarmos, fazermos brilhar a nossa luz entre os homens. Perceberam que grande
Que grande contribuição o Evangelho nos traz neste momento tão difícil de nossas vidas. Queremos ver coisas lindas, belas. Queremos ter lições do que acontece nos planos superiores da vida imortal. Mas é preciso que, antes de tudo, resolvamos aqui as nossas pendências com aqueles que nos acompanham na planície dos sofrimentos humanos, ainda cá embaixo. Então, vemos ainda que o desafio da imortalidade não é isolar-se, que foi a proposta de Pedro. Vamos fazer uma tenda também, vamos nos isolar em família, no grupinho, né? E vamos festejar e vamos comemorar juntos. Mas Jesus coloca aqui o desafio da nossa imortalidade não é isolar-se, e sim trazer a imortalidade para a corporalidade. Vamos no corpo a corpo. Vamos no atrito das nossas relações, com amor, com sabedoria, com tolerância, com benevolência, consciente dos nossos próprios limites, das nossas próprias dificuldades, e vamos trocar no mundo, vivendo como seres imortais, essa experiência humana no corpo físico. Então, vivermos neste mundo material como seres espirituais que somos. Precisamos, portanto, imortalizar as nossas experiências. Quando nós imortalizarmos as nossas experiências, nós não precisamos voltar mais por aqui. Imortalizadas uma vez, os ensinamentos concluídos e recebidos, o aprendizado realizado naquela matéria, naquela disciplina em que fomos aprovados, ficará na imortalidade. E através dela e dessas experiências, nós não voltaremos. Voltaremos talvez, quem sabe, através de outras pendências humanas, de nossas incoerências. Então, precisamos imortalizar, vamos pensar nisso, imortalizar as nossas experiências. Porque enquanto não imortalizamos, elas vêm e voltam para que a gente faça novamente. Elas estão novamente aqui para que a gente atualize a nossa luz e a gente administre este aprendizado que não foi ainda realizado. Perceberam que não é castigo, é vida em abundância. É presente de Deus. Então, precisamos dessas experiências de ir e vir. Então, qual é a proposta e a notícia boa na noite de hoje? Para quem está aí com medo de morrer, nós não morremos. O medo é a dor do sofrimento que ocasiona. Nós não morremos, nós viveremos eternamente. Mas há uma questão muito grande que nós vamos finalizar esta conversa da noite de hoje. Sim, nós não morremos. E a vida? O que é esta vida? O que é então a vida? Aí nós vamos encontrar em Gênesis, no capítulo 2 e do versículo 7. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Observem que beleza. Então, nós podemos concluir que nós não estamos, nós somos esse sopro de Deus. E o que é que nós vamos observar na linguagem popular, no cancioneiro popular, como o poeta Gonzaguinha? Olha que lição bonita, é Gonzaguinha que vai assim nos ensinar. Há quem fale que a vida é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Gente, que beleza! O poeta se superou. O poeta se superou. É o sopro do Criador ratificando a Gênesis. Numa atitude repleta de amor, acrescenta a Gonzaguinha, referendando o mestre Jesus de Nazaré.
Isso para que nós tenhamos na nossa atualidade, nos nossos tempos modernos, uma linguagem coerente, condizente com a nossa vivência do mundo. E é através da música, da beleza da poesia que nós vamos ver. Então, nossa vida é, portanto, resultante de atitude do amor de Deus. Quando pensamos e quando pensarmos que a nossa vida não é nada, vamos lembrar que ela é um ato do amor de Deus. Pensando e honrando essa verdade, vivamos a vida refletindo esse amor para o qual e como o qual fomos feitos. Então, a despeito de todas as adversidades, veja bem, na planície onde Jesus nos convoca a descida para a realização das nossas necessidades espirituais e evolutivas, a despeito de tudo isso, nos diz ainda o poeta, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Meu Deus, a beleza de ser um eterno aprendiz. Aprendizado é luz, aprendizado é força, aprendizado é beleza que nos gratifica nessa nossa caminhada. E mais uma vez, nós vamos repetir com a poesia do grande poeta Gonzaguinha. E porque esta vida é festa de imortalidade, eu digo e repito, ela é bonita, é bonita, é bonita. Vivamos a vida em toda a sua beleza e plenitude. Que Deus nos abençoe a todos nesta nova etapa que se inicia, de grandes desafios. Vamos começar vendo a vida sobre este prisma glorioso. Deixamos os nossos amigos neste momento com um grande poeta também que vai nos falar sobre a vida. Vamos refletir, agradecer sempre. Peçamos a todos vocês nesse instante, eu vos peço que façam a sua prece de gratidão por este momento que se inicia, tão singular em nossas vidas. Continue nos assistindo, nos acompanhando. Eu agradeço a vocês de todo o coração pela assistência que nos está sendo dispensada. Em todos os dias deste ano que se passou, que possamos, com as bênçãos de Deus, continuarmos juntos. Que assim seja. A vida, Mário Quintana. Depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que quando me amei de verdade, pude compreender que eu estava no lugar certo, na hora certa. Então pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que eu estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada.
também percebi que sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo.